E aí, galera? Thiago aqui para debater uma questão que eu vim me pensando esses dias, que é se há jogadores que dependem do técnico. Todo mundo pode pensar que sim, mas eu trago um caso de sucesso, né? Um caso que talvez ninguém nunca tenha pensado nisso, que é o caso do Paulo Nunes. E eu vou falar um pouco mais para vocês o porquê que eu acho desse caso e por que que ele, na minha visão, é um caso emblemático sobre isso. Então, o objetivo é debater a dependência do Paulo Nunes com o treinador Filipão e, por fim, a gente vai debater, né, ao longo do vídeo, que a ideia é não extrapolar muito, mas debater tanto os pontos altos como os pontos baixos da carreira do Paulo Nunes e questionar se outros jogadores também nesse nível de dependência do técnico. Então vamos lá analisar a carreira do Paulo Nunes. Ele veio, essa informação está aqui no Wikipedia, e ele vem das categorias de base do Flamengo, joga ali de 90 a 94. Aí é todo um debate, né, de como ele foi no Flamengo, se foi tão bem ou não foi tão bem, mas fato é que ele vem pro Grêmio não como um grande jogador, assim, vem mais como uma aposta pro Grêmio. E no Grêmio, do técnico Filipão, ele tem um tremendo sucesso, né? Essa foto no gol de bicicleta do Paulo Nunes no Grenal, mas ele ganha, exceto o Mundial, absolutamente tudo, né? Ele ganha a Libertadores em 95, ganha o Brasileirão em 96, que sem o Jardel ele que assume a artilharia do time, e ganha a Copa do Brasil em 97. E sempre com muito destaque, né? E o que aconteceu, né? O técnico no Grêmio em 95 e 96 foi o Filipão. No seu auge, assim, do Paulo Nunes. Alguns podem dizer, mas em 97 já não era mais o Filipão. Realmente, não era mais o Filipão. E é de se analisar esse. O Paulo Nunes continuou em um bom desempenho, mas talvez, se a gente for analisar comparado aos anos de 95 e 96, o desempenho dele, e como todo o time do Grêmio, né, foi aquém, porque o Grêmio ganha a Copa do Brasil, que naquele período era no primeiro semestre, e depois, né, aquele time, ele, não só com o Paulo Nunes, mas o time todo degringola. E voltamos à carreira do Paulo Nunes, né? Ele sai do Grêmio e vai para o Benfica. Aqui a gente pode dizer que oito jogos, 2 gols. Até se a gente for analisar pelos gols e pela forma que o Paulo Nunes jogou, talvez não seja tão bom, mas é fato que ele não se destacou no Benfica. E o que acontece? Ao não se destacar no Benfica, ele volta para um clube brasileiro, novamente um clube brasileiro dirigido pelo Filipão. E com o Filipão, ele ganha a Libertadores de 99 e jogando novamente muito futebol, Paulo Nunes, né? Volta aquele futebol do Grêmio que todo mundo, enfim, né, deposita com muita razão esperanças no futebol do Paulo Nunes. Então, até aqui nós temos a passagem dele para o Flamengo, que não teve grandes momentos, a passagem do Grêmio de 95 a 97, que foi muito boa, com destaque ao período que estava o Filipão, uma passagem apagada pelo Benfica e agora o retorno ao Palmeiras com muito futebol da parte do Paulo Nunes novamente. É até outra coisa, né, de se debater se o Paulo Nunes jogou mais pelo Grêmio de 95 a 97 ou se jogou mais nesse período pelo Palmeiras. Uma coisa boa aqui pensando no debate.
voltando aqui a carreira do Paulo Nunes, né? Ele sai do Palmeiras em 99 e vem pro Grêmio em 2000. Muitos talvez não lembrem essa passagem do Paulo Nunes pelo Grêmio, mas é bom lembrar, né? O Grêmio que começa o ano, naquele ano conturbado lá da ISL, começa com o Antônio Lopes, enfim, e acaba o ano com o Celso Roth. É o ano que da contratação do Amato e do Astrada, que todos devem lembrar. E o fato é que o Paulo Nunes ele não ganha destaque. E pior, né? Nesse período, além daquela contratação polêmica com a SL do Paulo Nunes, que depois teve vários fatos sobre essa contratação, que foi uma contratação muito cara para a época, inclusive, a torcida do Grêmio não gostava do Paulo Nunes nesse retorno. Tanto que o Paulo Nunes, no final do campeonato, ele era banco do Grêmio. E a torcida pegando muito no pé dele. Uma coisa que muita gente não lembra, né? E o mais engraçado, né? O que é a vida, né? O Paulo Nunes, em 2001, retorna. Retorna. Ele vai para o seu maior rival. Sai do Grêmio, já em baixa, como eu falei com a torcida, por incrível que pareça, não gostando dele nesse retorno. E vai pro rival, o maior rival do clube que era ido pro Corinthians, né? Essa imagem não é montagem, eu sei que hoje o pessoal pode olhar com montagem, mas isso aconteceu mesmo. Paulo Nunes jogou no Corinthians por um curto período e, obviamente, não deu certo. Então, voltando aqui a carreira do Paulo Nunes, né? Ele sai do Grêmio em baixa, vai pro Corinthians e no Corinthians praticamente ele acaba a sua carreira, né? Ele passa por outros clubes, mas sem destaque nenhum. E aí, as palavras do próprio Paulo Nunes, aqui uma entrevista da RBS, quando foi numa das passagens do Filipão, né? Foi na passagem de 2015, se não me engano, quando perguntam para ele, naquela fase o Grêmio ainda estava em relativa baixa, o que ele achava do Filipão, enfim, ele fala: foi o melhor treinador que eu tive em toda a minha carreira. E olha que eu tive grandes treinadores. É lógico que vai necessitar muito da ajuda dos jogadores. Se o grupo não estiver unido para a conquista para as vitórias, será impossível. Enfim, aqui ele já comentando na segunda parte do contexto do Grêmio no período. Mas ele mesmo, não obviamente admitindo que ele era dependente do Filipão, mas sim comentando que foi o melhor treinador que teve na sua carreira. E eu ressaltando, né, que foi o treinador que fez, que tirou o maior potencial desse jogador. Inclusive com essa minha hipótese do Paulo Nunes ser dependente do Filipão. Porque sem o Filipão, a gente analisando a carreira dele, ele não teve grandes momentos no sentido de ser um grande jogador com grande destaque, a não ser como se a gente for elencar no máximo ali o período de 97 da Copa do Brasil, que também vamos analisar, já era um time encaixado pelo Filipão, né? Aquele time de 96 que foi se desmanchando até 97 já era um time com a marca do Filipão, que em 97, como eu falei, o próprio Grêmio acaba muito mal o Campeonato Brasileiro. É o ano do 5-2 que o Inter faz no Grêmio naquele ano. E depois do primeiro semestre o time se desajusta totalmente. E aí eu questiono também, né, se há outros exemplos de jogadores dependentes de treinador. Muitos poderiam falar, né, eu ouvi até quando postei uma comunidade falando que antes, no início da carreira do Diego Tardelli, era assim com o Leão, né? Bom, se provou ao contrário. E muitos falam do time do Palmeiras com o Abel. Mas mesmo assim eu rejeito essas hipóteses e trago, porque o caso do Paulo Nunes ele é mais emblemático, porque ele é um jogador que, se tu perguntar para os que acompanharam, todo mundo tem a ideia geral que ele teve uma boa carreira, e não é mentira.
Mas o fato é que, se a gente for nas minúcias, ele teve sim uma grande carreira, mas sempre com esse grande treinador por trás. Porque ele foi de outros clubes grandes, inclusive, e não conseguiu dar certo. E ele mesmo diz na entrevista, né? Ele já teve grandes treinadores, mas o que conseguiu tirar o potencial dele foi o Luiz Felipe Scolari. Então, pessoal, trago essa informação aí. Vocês concordam, discordam dessa hipótese que eu lancei? E tem outros exemplos de jogadores que foram bem só com um determinado treinador. E às vezes, eu não digo assim só porque às vezes tem jogador que foi bem com determinado treinador em uma vez, em determinado período. Mas duas vezes, como eu falei, como no caso do Paulo Nunes, em tempos diferentes, esse que eu me questiono, assim, será que existe isso? Então é isso, pessoal. Obrigado.